Sabe aquela história que o Stephen Hawking adorava contar? Da senhora que dizia que o mundo está em cima de uma tartaruga gigante? Ah, sim. E quando perguntavam o que tinha embaixo da tartaruga? Ela respondia: são tartarugas até lá embaixo. É uma metáfora ótima para nossa busca sem fim por explicações, né? Perfeita. E é essa busca que a gente vai seguir hoje, mergulhando nas ideias do livro Uma Breve História do Tempo, com base num relatório bem completo sobre ele. A missão é destilar o essencial dessa viagem cósmica. E que viagem, né? Guiada por uma mente como a do Hawking. Exato. Um cara brilhante que ocupou a cátedra lucasiana lá em Cambridge, a mesma de Newton, e que fez tudo isso enfrentando as limitações gigantescas da ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Uma inspiração, realmente. Um triunfo do espírito humano. Totalmente. Mas vamos ao livro. Qual o grande conflito que ele aborda? Olha, o livro encara de frente o maior impasse da física moderna, sabe? A gente tem, de um lado, a relatividade geral do Einstein. Aquela que descreve o universo grandão, a gravidade como geometria do espaço-tempo, né? Isso, a gravidade como curvatura. E do outro lado, tem a mecânica quântica. O mundo das partículas minúsculas, tudo probabilístico, meio esquisito. Exatamente. Duas teorias incríveis que funcionam perfeitamente nos seus domínios. Só que elas não se conversam. Onde elas deveriam se encontrar, tipo no Big Bang ou dentro de um buraco negro, a matemática simplesmente quebra. Dá erro. É, tipo isso. Mostra que falta uma peça no quebra-cabeça da realidade. E a busca pela tal teoria de tudo para unificar essas duas é o fio condutor do livro. Ok, então vamos desempacotar isso. Nossa visão do universo mudou muito ao longo do tempo, né? Nossa, demais. Começou lá com Aristóteles Ptolomeu, achando que a Terra era o centro de tudo. O modelo geocêntrico. Isso. Aí vieram Copérnico, Galileu e colocaram o Sol no centro. O heliocentrismo. Uma revolução. E depois Newton chegou e, uau, unificou tudo com as leis do movimento e da gravidade. Parecia que estava tudo resolvido, né? Parecia. Mas aí chegou Einstein e, virou o jogo de novo. 2 vezes. Ah, as relatividades. Exato. Primeiro em especial, em 1905. Ela mostrou que a velocidade da luz é constante para todo mundo e que espaço e tempo não são absolutos, eles são relativos, dependem do observador e formam uma coisa só, o espaço-tempo. E a velocidade da luz é o limite máximo no universo. Isso, nada mais rápido. 10 anos depois, veio a relatividade geral. E essa foi ainda mais radical. Ela disse que a gravidade não é uma força, como Newton pensava. É a curvatura do espaço-tempo. Exatamente. Causada pela presença de matéria e energia. Tem aquela frase famosa, né? A matéria diz ao espaço-tempo como se curvar. O espaço-tempo diz à matéria como se mover. O palco cósmico não é fixo, ele é dinâmico. Incrível. Então o palco se deforma. Mas, peraí, ele também se estica. Ouvi dizer que o universo está se expandindo. Bingo! Essa foi outra descoberta bombástica lá pelos anos 1920, com o trabalho do Edwin Hubble. Ele observou que a luz de galáxias distantes tinha um desvio para o vermelho. O famoso redshift. Isso quer dizer que elas estão se afastando da gente. Isso mesmo. E ele percebeu mais. Quanto mais longe a galáxia, mais rápido ela se afasta. É a lei de Hubble. E qual a consequência disso? Se tudo está se afastando. Se a gente rodar o filme ao contrário, tudo se junta num ponto só, num passado distante. Um estado inicial de densidade e temperatura inimagináveis. O Big Bang. Big Bang, que teria acontecido há uns 13,8 bilhões de anos. Tá, mas fora essa expansão, tem mais alguma prova forte do Big Bang? Ah, tem sim. A prova talvez mais espetacular é a radiação cósmica de fundo, a CMB. É tipo um brilho residual, um eco daquela bola de fogo inicial. E como descobriram isso? Foi quase sem querer. Nos anos 60, 2 engenheiros, Penzias e Wilson, estavam testando uma antena e captaram um ruído persistente. Não importava para onde apontassem. Era a CMB. Ganharam um Nobel por isso. Que sorte!
Ou melhor, que descoberta. Pois é, e depois satélites como o COBE, o WMP e o Planck mapearam essa radiação com uma precisão incrível. E eles viram que ela não é perfeitamente uniforme, tem umas variações minúsculas de temperatura. E essas variações são importantes? Cruciais. Elas são as sementes que, pela ação da gravidade ao longo de bilhões de anos, deram origem às galáxias, aos aglomerados de galáxias, a toda a estrutura que a gente vê hoje. Uau! Então, essa busca por juntar o muito grande da relatividade com o muito pequeno da quântica, ela nos leva para os lugares mais extremos do universo onde essas teorias deveriam se encontrar, né? Tipo os buracos negros. Exatamente aí. Buracos negros são laboratórios naturais perfeitos para testar os limites da física. Eles se formam quando estrelas muito massivas colapsam sob a própria gravidade. E aí fica aquela coisa super densa no centro, a singularidade. Isso, um ponto de densidade teoricamente infinita. E em volta tem o horizonte de eventos, que é o ponto de não retorno. Nem a luz escapa de lá. É onde a relatividade geral reina. Mas a gente espera que a quântica também tenha algo a dizer, né? Precisamente. E foi aqui que o Hawking fez talvez sua contribuição mais genial e paradoxal. A radiação Hawking. Ah, essa eu já ouvi falar. Quer dizer que os buracos negros não são tão negros assim. Não são. Hawking percebeu que, por causa de efeitos quânticos, bem na bordinha do horizonte de eventos, sabe aquelas partículas virtuais que surgem e somem o tempo todo no vácuo? Sei, da mecânica quântica. Perto do horizonte pode acontecer de um par surgir, uma partícula cair no buraco negro e a outra escapar. Para quem está de fora, parece que o buraco negro emitiu uma partícula. E essa emissão tem consequências? Tem. Essa radiação é térmica, como se o buraco negro tivesse uma temperatura. E, ao emitir radiação, ele perde energia, ou seja, perde massa. Muito, muito devagar, mas perde. Então, ele evapora? Exato. Buracos negros evaporam ao longo de trilhões e trilhões de anos. É uma conexão incrível entre gravidade, quântica e termodinâmica. Mas espera aí. Se o buraco negro some, o que acontece com tudo o que caiu lá dentro? A informação sobre o que formou ele, as coisas que ele engoliu, ela some também? Essa é a pergunta de $1 trilhão. É o famoso paradoxo da informação. A mecânica quântica diz que informação não pode ser destruída. Mas se o buraco negro evapora completamente, para onde ela foi? É um mistério ainda. Um dos grandes, assim como o outro mistério que o livro aborda: a flecha do tempo. Por que a gente só lembra do passado e não do futuro? Porque o tempo parece fluir numa única direção. É verdade, por quê? Hawking fala de 3 setas do tempo: a termodinâmica, a tendência natural das coisas irem da ordem para a desordem, o aumento da entropia. Uma xícara cai e quebra, mas os cacos não se juntam sozinhos para formar a xícara. Ok, essa faz sentido. E as outras? A psicológica, a nossa percepção subjetiva da passagem do tempo, nossa memória do passado. E a cosmológica, é o fato de que o universo está se expandindo e não se contraindo. E ele acha que elas estão conectadas. Sim. Ele argumenta que todas apontam na mesma direção por causa das condições iniciais do universo. O Big Bang começou num estado de ordem muito alta, e a expansão e o aumento da entropia criam as condições para a gente perceber o tempo como percebe. Interessante. Mas e o próprio Big Bang? Aquela singularidade inicial. Ainda parece que precisa de algo para começar tudo, né? Uma causa primeira. É a questão que incomoda muita gente, inclusive filósofos e teólogos. Para tentar resolver isso, Hawking e James Hartle propuseram uma ideia bem audaciosa: a hipótese sem fronteiras. Sem fronteiras. O que isso quer dizer? Os detalhes. Não vou. Mas a ideia é que, nesse formalismo, o universo poderia ser finito no tempo, mas não ter uma borda ou um ponto inicial singular. Pensa na superfície da Terra. Ela é finita, mas não tem uma borda onde você cai. Você pode andar sempre em frente e nunca chega num começo ou fim.
Entendi a analogia. Então o universo seria autocontido. Exato. Não precisaria de nada fora dele para começar. Ele simplesmente seria. É uma ideia matematicamente muito elegante, mas claro, ainda é uma hipótese e gera muito debate filosófico sobre criar o universo do nada. Falando em criar teorias, na época do livro, qual era a aposta para tal teoria de tudo? A grande candidata era, sem dúvida, a teoria das cordas. Cordas. Como assim? A ideia básica é que as partículas fundamentais que a gente conhece, elétrons, quarks, etc., não seriam pontos, mas sim minúsculas cordas vibrantes. E as diferentes vibrações dessa corda corresponderiam às diferentes partículas e forças. Parece interessante. E funcionou? Bom, a teoria é matematicamente muito rica e elegante, mas tem um porém. Para ela funcionar, ela exige que o universo tenha mais dimensões espaciais do que as 3 que a gente percebe. Tipo 10 ou 11 dimensões no total. Dimensões extras. Onde elas estariam? A ideia é que elas seriam muito pequenas, enroladas num espaço minúsculo. Por isso, não as vemos. Mas, assim, desde que o livro foi escrito, a busca pela teoria de tudo ficou ainda mais complexa. A teoria das cordas ainda é uma candidata forte, mas surgiram outras ideias e ainda não temos uma prova experimental definitiva. A busca continua, então. E nesses anos todos, desde 1988, quando o livro saiu, o que mais a gente descobriu de importante sobre o universo? Aconteceram coisas gigantescas. Talvez as 2 maiores tenham sido, primeiro, a descoberta, lá no final dos anos 90, de que a expansão do universo não só está acontecendo, como está acelerando. Acelerando. Mas a gravidade não deveria frear a expansão? Deveria, por isso foi um choque. Aparentemente, existe algo preenchendo o universo, uma energia misteriosa que chamamos de energia escura, que age como uma antigravidade, empurrando tudo para longe. E o mais louco, ela parece compor uns 70% do universo. Nossa, que doideira! E a segunda grande descoberta? Foi bem mais recente, as primeiras imagens diretas da sombra de buracos negros, feitas pelo projeto Event Horizon Telescope. Eu vi isso. Aquela imagem meio borrada, laranja, do buraco negro M87. Foi uma confirmação espetacular das previsões da relatividade geral de Einstein, em condições extremas. Ver é crer, né? Sem dúvida. Uau! Fica claro que o legado de Uma Breve História do Tempo é enorme. Ele realmente abriu as portas da cosmologia para muita gente, né? Tornou esses assuntos acessíveis. Com certeza. Democratizou a cosmologia, inspirou uma geração inteira de cientistas e curiosos e mostrou que essa busca por entender de onde viemos e para onde vamos, como o universo funciona, é uma aventura de todos nós. Uma aventura humana fundamental. Exatamente. E pensando nisso tudo, né, com esses mistérios que ainda persistem, energia escura, o paradoxo da informação, a teoria de tudo que não chega, fica uma reflexão final, talvez. Será que a gente está mesmo se aproximando de entender tudo? Ou cada nova descoberta só mostra que a gente está, na verdade, começando a arranhar a superfície da nossa própria ignorância sobre a natureza fundamental da realidade? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.